Bora. Vamos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você que esperou ansiosamente, contando nos dedos, para mais uma edição do Crente Pode. Cá estamos nós. Com essa edição maravilhosa, onde falaremos de ninguém mais, de ninguém menos que Jesus Christ. Bom, hoje a gente tem que falar de Jesus, não tem jeito. Hoje... Só reclama, nossa, vocês não falam de Jesus. Tem gente que fala isso, cara. Não, mas eu mesmo levanto as polêmicas. Porque se tiver, mano, eu vou na sua casa e vou te procurar. Procurar? Eu vou procurar. Procurar. Vou te procurar. Vou te procurar. E vou te dar um sermão. Um sermão. Jesus. Só Jesus na causa. Pra quem não está vendo a gente, quem está ouvindo apenas, estamos aqui falando de Jesus e degustando um Guaraná Jesus. Olha que experiência. Sensacional. Sensacional. Quer ver a gente bebendo pela primeira vez? Vai lá no nosso canal no YouTube. Show de bola, show de bola. Pra você que tá chegando agora no YouTube, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá tempo de você ir lá pegar pipoca. Infelizmente, você não vai conseguir acompanhar sua pipoca com Guaraná Jesus, né? Você não comprou antes, deu mole. Vai que você mora no Maranhão e tem na geladeira. É verdade. Esqueci desse detalhe. Enfim, dá pra você acompanhar a gente até o final, porque hoje o episódio tá muito legal. Thiagão, vamos falar de Jesus. Vamos sim. O que a galera repercutiu sobre Jesus no Instagram? Você colocou alguma coisa lá? Coloquei, mas vamos falar nós aqui primeiro, daquela introdução. Por que você escolheu esse tema pro episódio, Marcelo? Eu escolhi o tema. Eu vi ele repercutindo lá no Instagram, só que eu imaginei que você ia lançar isso como tema. Imaginei que você tava só interagindo ali com a galera, como você interage com todos os outros temas. Mas eu não imaginava que você ia falar sobre isso. Quando eu te perguntei... Aí você falou que era sobre isso, eu falei, pô, legal, é um tema bacana. É um tema importante, sabe por quê? Eu vejo muito que as pessoas não sabem a importância que a gente dá pra Jesus. Muitas vezes não sabem a importância que a gente dá pra Jesus. Porque quem vê de fora, às vezes, fala pra gente assim, mas Jesus é o Filho de Deus, nananã. Ou Jesus é tal coisa. Mas sem saber explicar de fato o que Jesus é, entendeu? Ou qual a importância. Ou... Porque aqui a gente não vai citar textos bíblicos e tudo mais. Só algumas coisas assim que a gente vai citar bastante sem compromisso, assim, com tanta pauta, com tanta seriedade a ponto de citar os versículos. Não vai ser essa conversa descontraída de sempre. Mas a gente precisa falar para as pessoas quem é Jesus. Acho que essa é a função principal da igreja, da gente. Sim. E muitas vezes passa desapercebido, né, não? Sim, claro. As pessoas de fora assim olham, mas o que vocês fazem? Nós falamos de Jesus. Quem é Jesus? Então vocês não estão fazendo o papel de... A gente fala de Jesus, mas não... Vocês não estão falando quem é Jesus de verdade. Então, assim, vamos falar quem é Jesus. Queria convidá-los aí mais uma vez a falar o que vocês acham que é Jesus. Não existe resposta errada, né, Marcelo? Sim. Existe resposta muito errada. Caramba. Brincando. Não existe resposta errada, vocês podem opinar aí, a gente não vai criticar a resposta de vocês, só um pouco. E posso te dar um toque? Saindo aqui um pouco do episódio. O gravador ali teve uma hora que piscou, ficou preto e agora tá amarelo. Qual gravador? O gravador. Nossa. Vai continuando aí que eu vou dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no gravador pra ver se ele tá gravando de fato. E a gente falar aqui. Enquanto isso, gente, eu vou dar uma saidinha do chat pra gente ver as respostas que o pessoal mandou lá pra gente. Tá de boa. Tá de boa? Tá gravando? Você viu isso na imagem do Instagram? Aqui do Instagram, que dá pra ver bem. Mas assim. vira e mexe, ele pisca mesmo. Ele pisca? Tá. Vai dar um... Olha lá, piscou de novo. Isso mesmo.
Cara, eu gosto muito dessa música que eu cantei agora. É mesmo? Putz. É de 1900 e vovô. Cara, eu acho que é da década de 70, sim. Mas a letra da música é muito boa. Recomendo aí a galera depois escutar. Quem és tu, Oséias de Paula, e prestar atenção na letra, né? Porque quem não gosta muito desse ritmo, talvez falar assim, pô, uma música de velho e tal, porque é um ritmo um pouco mais da velha guarda, né? Muito da velha guarda, né? Então, assim, quem não curte muito vai ouvir a introdução da música e já vai querer parar de ouvir a música. Mas eu me refiro à letra da música. Inclusive, vai o meu grande abraço aqui pro cantor Oséias de Paula. Eu nunca parei pra pesquisar isso, mas as letras do Oséias de Paula, cara, não parei pra pesquisar isso, que eu digo em relação a compositor. Quem são os compositores do Oséias de Paula? Mas, cara, as letras são muito poéticas, cara. Muito, muito, muito poética. Eu vou procurar os nomes das músicas que eu amo demais e vou trazer aqui pra rapaziada. Se tu for ler a letra, cara, é uma poesia, mano. É muito poético, tu não tem noção. Não tem noção. Sabe o que eu sinto falta e falo muito assim do meio cristão hoje em dia? Que a gente vive num tempo em que não interessa muito o que a pessoa diga. Se tá certo, se tá errado, se tá condizente com a Bíblia, se é poético, se é, às vezes, até chulo. Às vezes as pessoas falam umas coisas chulas na igreja, já ouvi. Cansei de ouvir. E a pessoa dizendo uma coisa absurda e a igreja aplaudindo e dando glória. Porque eu tenho a impressão de que você pode dizer qualquer coisa para um determinado tipo de pessoas da igreja, que elas vão dar glória dependendo só da tua entonação de voz. Se você fizer assim, do jeito que tu imita bem, se você falar assim, impostando a sua voz, igreja, você pode falar qualquer absurdo que te dão glória, cara. Isso me incomoda de uma forma que você não tem a noção, velho. Porque a galera não tem um ouvido mais sensível para o que está sendo dito, e sim a tonalidade da voz, né? A sensibilidade e a tonalidade da voz. Se a tonalidade for baixinha, todo mundo dorme. Se for alta, todo mundo vibra. Né? Mas o que está sendo dito, sendo gritado, talvez não seja nem tão relevante como se alguém estivesse falando baixinho fosse. Não é? Mas a maior relevância que a galera dá é para entonação bem importada. Eu acho isso. Fica a reflexão para todos. A gente trouxe aqui um assunto aleatório aqui, não é o do tema, mas foi só uma reflexão. Não, mas aí diz bem sobre o tema também, porque assim, o que eu tava falando no início lá. Pô, a nossa obrigação é falar quem é Jesus. A gente chega na igreja, raramente o pastor vai chegar assim, gente, Jesus é isso, isso, isso. Raramente. Me fala aí, eu consigo contar nos dedos, nesse ano. Cara, nos últimos 3 anos, para não ser injusto, eu consigo contar no dedo as vezes que eu entrei na igreja e tinha alguém explicando quem era Jesus. Eu já, esse ano, vou falar esse ano, entro na igreja, vejo as pessoas falando de dízimo e oferta, entro na igreja e vejo as pessoas falando sobre formato do culto, entro na igreja e vejo as pessoas falando... Cara, N coisas que nem tão relativas à fé, nada disso. Mas quem é Jesus não fala. Não fala. Isso me incomoda, assim, profundamente. Me incomoda tanto que toda vez que eu vou pregar, às vezes é ruimzão a pregação. Mas eu faço questão de falar, de ter um pedaço falando de Jesus, de quem é Jesus, de salvação. Não sei se tu tá acostumado a acompanhar. Sim. Eu pouco prego, assim, pouco me é dado a oportunidade de pregar. Mas quando eu tenho a oportunidade, assim, uma bênção, uma raridade, eu sinto como se fosse uma preciosidade, assim, um negócio assim, uma pérola, eu tento tratar, assim, muito bem. E sempre falar de salvação, de Deus, quem é Jesus. Não sei o que você pensa disso, fala aí. Não, claro. O foco hoje, o foco do crente teria que ser esse. Teria. Mas não é.
não é? O resumo é esse. Não tem muito o que inventar sobre os tempos atuais, né? Essa coisa que eu trouxe aqui agora é basicamente isso. Hoje, as letras das canções, por exemplo, as pessoas falam de tudo, menos isso. Entendeu? Por exemplo, uma música dessa, quem és tu? Ele vem falando, ele vem perguntando, nananã. No final ele fala quem é Jesus. Na música. Qual a música que tu escutou na atualidade isso? Exato. Entendeu? Então, assim, por que você gosta de Jesus? Por que Jesus é importante na tua vida? São reflexões que você faz link com Jesus. Você acaba falando de Jesus. Por exemplo, quando eu te dei esse exemplo aqui, exatamente por conta disso. O Oséias de Paula, por exemplo, tem uma música chamada Dependo de Jesus. E aí quando eu falo que é poética, porque ele vem dando exemplo de que como a criança depende da mãe para viver, não sei o que, tal. No final ele faz referência a Jesus e fala de Jesus. E hoje tu não vê isso, cara. Não só nas músicas, mas como você falou, só para complementar o que tu disse, dentro das igrejas, nas pregações, não tem. Então, assim, a gente faz parte de um contexto cristão, né? Cristão, a palavra cristão vem de quem? De Cristo, mas que na verdade a gente não fala de Cristo. Não, e se eu tô tentando falar isso aí, para complementar o que você disse. Se você chegar em 60% dos evangélicos do Brasil e perguntar para eles quem é Jesus, eles não vão saber te responder. Faz o teste. Faz esse teste. Chega na sua igreja e pergunta quem é Jesus. Eles vão falar respostas aleatórias. Como, com todo respeito, muitas pessoas falaram aqui pra gente. Jesus é importante pra mim porque... ele é meu amigo. Ele é meu amigo, é meu abrigo, meu alívio. Eu converso com Jesus. Eu gosto de Jesus por causa disso. Jesus é o que me abençoa. Tá. Mas quem é Jesus? Não tô falando pra mim, não tô falando só da minha experiência pessoal. Tô falando quem é Jesus em absoluto. Essa questão é uma questão séria, cara. Séria, porque isso define... O cristão que se preza tem que saber quem é Jesus. Isso define se você é de fato cristão ou não. É isso que define. Você sabe quem é Jesus, isso define se você é cristão ou se você não é. Sim. E eu digo pra você, faça esse teste, pergunte, 60% pelo menos dos evangélicos não sabem quem é Jesus. Talvez nem passe na cabeça deles. E eu vou falar com vocês aqui uma coisa. Eu, com uns 13 anos, conversando na escola com os amigos que eram da igreja. Não era um contexto de pessoas de fora da igreja, eram os amigos da escola, mas eram os amigos cristãos da igreja, um grupo de cristãos. E eu falei sobre Jesus, eu falei, Jesus é isso. Mano, as pessoas não conseguiam entender o que eu tava falando. Não conseguiam aceitar, não é isso. Jesus não é isso que você tá falando. Isso aí é outra coisa. Jesus é uma, isso aí é outra. Eu, não, galera, Jesus é isso. Depois eu falo o que eu falei. Não, você tá falando errado. E assim, dentro do grupo cristão, houve um debate, uma discussão, porque as pessoas não conseguiram entender quem era Jesus. Estavam ali há anos na igreja, um tempo na igreja, tá certo, eram adolescentes, mas assim, é de adolescente que se forma, né, a visão, já que você tá levando o adolescente na igreja, crianças na igreja, você precisa informá-las sobre o que elas estão fazendo ali. Não é pra estar ali só pelo estar. Ela tá ali aprendendo. Eu acredito assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas não sabiam, velho. Não entendiam dessa forma. E aí, tendo dito isso, vamos partir aqui para as nossas... Vamos ver o que a galera falou. Quem é Jesus? Primeiro aqui, eu não vou dar os nomes, tá? Mas, muito obrigado a todos que participaram.
Vocês foram fenomenais e fizeram esse episódio acontecer. Meu último. Pega aí minha. Não, pode ir, pô. Tem um pouquinho. Pega Pode ir, cara. Pega aí, tem um pouquinho. Pega aí, serve aí. Só não vou te servir porque vai ficar ruim. Jesus é o meu salvador e o meu melhor amigo. Muitas coisas mais. A principal é amor. Muito obrigado aí pela participação, é isso mesmo. Outra participação. Jesus é o caminho, verdade e vida. Sensacional. Show. Essa aqui eu vou deixar por último. Ele é. Do verbo ser. Muito obrigado. Fonte de água viva, alimento, alicerce, caminho. E a última aqui que respondeu. Você vê que não teve tantas participações assim, né? Muitas pessoas visualizaram, inclusive. Mas poucas participações. E eu acredito que seja por causa disso. Eu acredito que não existe uma motivação maior para um cristão do que alguém perguntar para ele quem é Jesus. Não deveria haver. Sim, porque é algo que, tipo, ele ia falar com todo... Não, fulano conheço? Fulano é sensacional, ia ter muitas coisas para falar sobre. Né? Então, é um amigo íntimo, é uma pessoa que de fato conheceu, que de fato sabe a história, né? Ele é aquele que deu a vida por mim, representa absolutamente tudo. Boa. Essa é a última participação aqui da nossa enquete que nós fizemos lá. Vou voltar pro nosso chat aqui para eu repercutir tudo que o pessoal falou. Vai falando aí, rapaziada. Fica à vontade. Pode largar o dedo aí. Falar em largar o dedo, o sininho está ativo, né? Então, se você quiser... Selinho, né? Selinho. Eu falei sininho, né? Falou. Você, caramba, aquele personagem Aladdin. É por causa do YouTube. Né? Aladdin. Não é Aladdin, como é que é o nome? Quem é de sininho? Quem é Aladdin? Não, é Capitão Gancho, pô. Sininho é do Capitão Gancho. Não, aí é Peter Pan. Eu quis fazer a referência. Aí é Peter Pan. Eu quis fazer a referência. O cara não sabe nada de história de quadrinho e fica fazendo referências aleatórias aqui. Mas o sininho é pra galera do YouTube, tá? Então já assina o sininho das notificações. Isso já pra quem é inscrito. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e depois ativa o sininho das notificações. Eu nunca sei pra que lado que é. Isso. A galera que tá no Instagram, se quiser dar uma moral pro Crente Pode, é só mandar um selinho pra nós aí, tá? Um selinho. Ou 2 ou 3 selinhos. Então fica à vontade aí. Vai! Tem alguém falando alguma coisa? Nada. Não sei se tinham falado, que eu saí do chat. Se falaram, falem de novo. Então, galera, o que precisa ficar pra nós que somos cristãos, o Fabrício mandou umas carinhas de riso ali. O que precisa ficar para nós que somos cristãos é a certeza absoluta de que Jesus é Deus. Sim. E ponto. Se em nós houver alguma sombra de dúvida de que Jesus é Deus, que é a Ele que eu adoro, que é a Ele que eu vou render louvor, adoração, amor, que é Ele quem vou servir, que foi Ele que fez o mundo, que foi Ele que é Ele que rege o universo com a palma da sua mão, se é Ele que faz tudo, se é Ele que está no meio da igreja atuando, trabalhando, se eu não tiver a certeza de que é Ele, Deus, em forma humana, que veio para nos salvar da vida, morrer, ressuscitar, e que depois foi para o céu e que um dia vai voltar, se eu não tiver essa certeza de que Jesus é Deus, eu não tô sendo cristão de verdade. Tá carregando um nome que não existe praticamente. Não existe. É por isso que naquela passagem de Pedro ali, Jesus fala com ele de uma forma tão convicta. Ele fala assim: você é o Cristo, Filho de Deus. E só para esclarecer, quando fala que é Filho de Deus, é exatamente dizer que é igual a Deus.
Quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou Deus. Não é que filho é um grau abaixo, não, é o mesmo patamar. Tanto que ele fala que para você ir ao céu, o caminho é ele. Tem que vir por ele, né? Então, se fosse assim, não, eu sou um pouquinho abaixo aqui do meu pai, né? E para você ir para o céu, você tem que ir. O caminho é Deus. O caminho não sou eu. O caminho é Deus. Não é como um profeta, um pregador anunciando. Sim, eu sou o caminho, isso. A verdade e a vida. Se você quer ir ao Pai, tem que passar por mim, que sou o Pai, é a mesma coisa. Então eu sou a pessoa que vai te salvar. Exato. E foi por isso, para quem não lembra da história, foi por isso que Jesus morreu, inclusive. Quando prenderam ele, a acusação era, você se diz filho de Deus, e quando você fala isso, você se iguala a Deus. E é por isso que a gente vai te prender e vai te mandar... Porque você não é Deus. Exato, na cabeça dele. Sim, e parece que hoje, na cabeça de muita gente, ainda é assim. Ainda é assim. Exato. Por isso que as pessoas não conseguem responder com clareza, né? Porque acha que existe uma distância ainda entre Jesus e Deus e que não Jesus é Jesus, é amor, Jesus é aquele carinha bom, aquele rapazinho ali legal. É o Elias, né? Igual o Pedro falou. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que não sei o que lá, aquele carinha bom, Elias era legal, outros dizem que tu é não sei o que, também bom, um cara maneiro. Então a galera tá se referindo a ti, Jesus, como um cara bom. Porém eu digo que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Isso. Tu és Deus, pra mim o Senhor é Deus, não é simplesmente só aquele carinha bom ali não. Tu és... Uma das minhas pregações, e que eu gosto muito de fazê-la, de vez em quando eu prego sobre ela, é sobre Nicodemos. Nicodemos também é perguntado sobre quem ele achava que era Jesus, ou na verdade nem foi perguntado, mas ele falou que ele achava quem era Jesus. Ele falou, eu sei que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ele não falou uma coisa ruim para Jesus, ele falou uma coisa muito positiva, mas ele não falou quem Jesus era. Então, da mesma forma que Jesus respondeu para ele, olha, necessário é que você nasça de novo, é a mesma coisa que precisa acontecer na vida de muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas ainda não se tocaram de que o que leva para o céu e o que te faz ser salvo é saber e crer que Jesus é Deus. Ponto. Exato. Se você crê que Jesus é Deus, é isso que ele fala. Se você crê, você está salvo. Crê, for batizado, será salvo. Crê que Jesus é Deus, isso é o que vai te salvar. Isso aí é a informação que te salva. E às vezes, muitas vezes, maioria das vezes, as igrejas não estão passando isso. Nem para os crentes, nem para os não crentes, nem para as pessoas que deveriam ouvir, nem para ninguém. Estão sonegando essa informação. Neguinho hoje em dia não tá sonegando só impostos, não. Neguinho tá sonegando Jesus também, cara. Impressionante. Daqui a pouco vão dizer que Jesus é só um Guaraná. Não é verdade. Não? É verdade. Não responderam isso no Instagram, não, cara? Não. A galera levou a sério, Você falou, quem é Jesus? É um Guaraná. A galera, tipo, não é. Jesus, pra mim, não é só um Guaraná. Jesus, pra mim, é tudo. Show de bola. Essa resposta última aí foi a definição, né, cara? Tipo, a última definição de Jesus é o nosso Salvador. É isso, galera. Quero saber a sua repercussão, você que está nos vendo no YouTube. Deixe nos comentários aí o que você acha sobre isso, né? Não, acho que não. Acho que tem uma outra... Porque sabia que tem gente que tem visão diferente, cara? Tem, óbvio que tem. Tem gente que tem visão diferente. Eu gostaria de ouvir a sua visão, se você pensa diferente do que nós falamos agora. Coloca aí nos comentários se você pensa diferente. Eu gostaria Inclusive, essa é a história da briga que eu tive, briga entre aspas, que eu tive na escola, né, no colégio. E aí, conta aí o final da Cheguei na treta. Escola, reunião de cristãos na escola. Não era que tinha pessoas não crentes, não, eram cristãos. Não, eram cristãos. Só que vai na igreja, eram adolescentes, mas que vão na igreja, que frequentam, todo domingo, cheirinho de babalu. Aí, fazendo outra referência. Mas, enfim. Galera da igreja. Quem é Jesus pra você?
Falei, não, Jesus é Deus. A mulher assim... Tá maluco? Não, você entendeu errado. Jesus é o Filho de Deus. Eu falei, não, isso, Jesus é o Filho de Deus, mas Filho de Deus é Deus. Não é isso. Tem Deus, que é o mal, o brabão, o que destrói as pessoas, que mata, que não sei o que lá. Uhum. Tem Jesus, que é o bonzinho, que salva, Que, mata, não sei que, o que né? morre pelas pessoas. Que morre pela pessoa. E tem outro aí que eu nem sei, né? E ainda falava, Nem missionário é o Espírito Santo. Tem outro aí que eu nem sei. Mas é por aí, não é que Jesus é Deus, não. É que é outra coisa. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Caramba. Aí tinha outros que diziam assim, não. Jesus foi o que foi enviado. Não é que ele é Deus, é que ele foi enviado por Deus. Certamente essas pessoas E diriam... aí foi se instaurando um clima horrível. Imagina. Foi se instaurando um clima horrível naquele lugar. Mas eu só falei e fiquei quieto depois. Tu não tretou, não? Não tretei não. Pô, tinha que ter tretado, pô. Não. Tinha que ter tretado. Cara, quando você começa a ver que as pessoas não vão te entender... É. A não ser que fosse um pastor. Que fosse alguém assim que, pô, deveria saber, que tinha a responsabilidade de saber. Aí eu ia falar. Okay. Certamente essas pessoas seriam as mesmas pessoas que diriam que Jesus não estava lá na fundação do mundo. Exato. Né? Não, pô, nessa época aí não tinha Jesus não, pô. Jesus só veio na época que ele veio nascer aqui. Quando João diz lá que nada do que foi feito seria feito se ele não estivesse lá. Então... Armou o tumulto e foi embora. Exatamente. Confusão, nego. Todo mundo ali falando, na moral, falando de Jesus, cada um falando ali. Tiago, não, pô. Jesus é Deus. Como assim? Jesus é Deus. Pronto, acabou aí. Jogou a bombinha do ninja. Pô. Tem que chegar lá e falar assim, não, rapaziada. Cara, tu tinha que ter contado ali tinha que ter se aprofundado ali e tal, e deixar todo mundo te ouvindo ali. Não sei, eu não tive essa vontade, não. Era mas pra você olha subir só, na montanha e contar ali um sermão. Você quer ver uma? Eu não debato muito com crente, não. Você quer ver uma história de grupo cristão que eu adorei, que tem a ver com isso? Não é o principal objetivo, né? Debater entre si. Não é. A gente tem que falar no meio dos ímpios ali, falar de Jesus para os ímpios. Agora, tu tá falando ali pro crente, que vai pra igreja todo dia e ainda não sabe quem... Tu tá falando ali, então, já que tu não sabe, eu vou te falar quem é. E a pessoa fala que você tá errado, aí tu joga a toalha. Não tem o que discutir mesmo. Não. Aí, uma vez, eu me surpreendi de uma forma que vocês não vão acreditar. Eu tenho certeza, já contando o final da história, eu tenho certeza que aquela pessoa, ela tava naquele momento mais certo e convicto de Deus do que muito crente que passa anos na igreja. A gente tinha um grupo cristão na universidade, que já fiz a chamada do vídeo pro YouTube, tu viu, né? Que eu já mandei. Claro. Tinha um grupo cristão na faculdade, isso já na época de faculdade. Meus amigos que conviveram comigo vão lembrar dessa história, tenho certeza. E aí, a gente fazia vários debatezinhos com pessoas, às vezes, não cristãs. Chamavam um debate aberto na universidade com o objetivo de falar de Deus. Mas a gente dava voz para as pessoas falarem, né? Trazerem a opinião delas e tudo mais. Naquele meio ali, a gente tem a oportunidade de conversar com elas. Que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? A gente chama lá o pessoal para falar e a gente tem a oportunidade de explicar, ou de conversar, ou de até dar voz à opinião deles, né? E aí, muitas pessoas que não eram cristãs participavam do grupo. Inclusive alguns que eram ateus. E um desses que era ateu tava num dia lá e a gente fazendo a reunião, a gente perguntou assim, quem você acha que é Deus? Quem é Deus para você? E aí várias pessoas escreveram, cristãos, não cristãos. A gente fez de uma forma assim, você escrevia numa folha, sem assinar, sem colocar nada, a gente pegava tudo, misturava e ia lendo. Para não ficar com vergonha de falar, então...
Só escrevia. E a gente só soube quem foi porque a pessoa falou, não, esse aí fui eu. As pessoas escreveram várias coisas sobre Deus, mas o que mais me chamou a atenção foi um rapaz que, ao início do processo todo, ele se dizia ateu. Depois eu não sei o que aconteceu, eu não tenho contato dele mais, não sei se ele está na igreja, se não está, não sei. Eu sei até mais ou menos um pouquinho depois daquele momento ali que eu tive contato com ele, convivência. Se dizia ateu no início, e a resposta dele sobre Deus foi: Deus para mim é um ser de uma outra dimensão que interfere. Eu lembro da resposta porque foi muito marcante. Que interfere ativamente no nosso mundo e que veio ao mundo em forma humana e morreu por amor das pessoas que o mataram. Cara, isso pra mim foi a resposta mais brilhante de todas. E ele bateu certinho, é isso. Caramba. É isso. Morreu pelas pessoas que o mataram, cara. E ele colocar isso assim de forma bem clara, assim. Né? Pô, muito bom. Cara, e ele, sabe, cravou. Cravou ali. Muito eu fiquei chocado. E depois ele mesmo falando, não, esse aí fui eu. Porque a gente ficou assim... Muito boa essa resposta. Ele falou, não, esse aí fui eu. A gente olhando assim, pô, já tinham vários cristãos e nenhuma resposta foi tão clara, tão específica e tão correta como a que ele deu. Muito bom. Né? Então, pra mim foi maravilhoso, a melhor resposta de todas. Eu guardo essa resposta com muito carinho no meu coração, porque é o que eu falo de Jesus até hoje. Então você... amigo do Thiago lá da faculdade lá, se tiver vendo esse vídeo, se tiver ouvindo e tal, chegar até você, meu irmão, se revela aí e fala assim, cara, sou eu. E qual a tua situação hoje, né? É verdade. Se é cristão. Curiosidade. Pô, legal. Bateu uma curiosidade de mim agora de saber se ele é cristão ou não. Ou, cara, continua lá e tal. Legal. Muito bom. Bom demais. Muito bom. Bom, queremos ainda saber a sua opinião. A galera do Instagram tá falando alguma coisa. Já estamos na reta final, mas ainda dá pra debater um pouquinho. Sem comentários, apenas John Santos entrou. E aí, John? Grande John. Luciel, Sueli. Um abraço pra galera que tá com a gente. Carlos Santana, Santosas, Jobson Gomes, toda essa galera aí com a gente ao vivo. Muito obrigado. Se você quiser participar do nosso chat, nossa live... É sempre os finais de semana, mais ou menos à noite. Sim. Mas para saber exatamente quando a gente faz, é difícil que a gente não divulga. Não, é toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira. Costuma ser depois das 9. Pronto, isso aí já é cravado. Podemos dizer que é isso, né? Porque se a galera estivesse esperando ontem, realmente não é. Mas costuma ser, tá? Costuma ser. Toda sexta... Quase não falha. Mas quando falha... Toda sexta, depois das 9 horas, estamos aqui. Hoje, especificamente, para quem entrou agora, estamos falando de Jesus, aquele Jesus, o melhor de todos, mas também estamos provando o Guaraná Jesus. Então, hoje é só Jesus aqui, meu irmão. Só Jesus. Vou falar uma coisa pra você. Só Jesus. Só Jesus. O episódio de hoje foi só Jesus. Foi só Jesus. E, cara, gostei desse treco aqui, hein? Bom demais, né? Aí, Jesus, patrocina nós aí. Patrocina nós. Gostei de vocês. Bom. Ó, eu vou subir minha nota. Só um adendo aqui pra galera que não viu aí a nossa resenha com Guaraná Jesus. Não tem nada de Guaraná. Começa pela cor, tá? Começa pela cor, que é rosa. Não é a cor tradicional do Guaraná, que é marronzinho. É marrom aquela cor do Guaraná? Marrom, né? É o marrom. Marronzinho. A cor tradicional do Guaraná. Alguns mais escuros, outros mais claros. Mas sempre marrom. Agora, rosa, a gente de cara já percebeu. Pô, mano, rosa. E quando bebemos, não tem gosto de Guaraná. Pra quem nunca bebeu Guaraná Jesus, tô dando spoiler. Tô dando spoiler. É um gostinho bem doce. Parece um chazinho de chiclete. Mas não tem aquele amargo de refrigerante ruim que parece remédio, né? Muito gostoso. Muito gostosinho, galera. Então hoje foi um prazer falar também desse Jesus aqui.
Ó, vou mudar minha nota. A minha nota tinha sido 8, o Thiago 6. Vai mudar pra qual? 4? Ou vai subir? Downgrade ou upgrade? Vou beber mais um pouquinho. Ah, meu Deus. Vamos ver se o Thiago vai dar um up. 6. Caraca, cara. Tu é muito ruim, mano. Na moral, que cara... Não, vou subir. 6,5. Caraca, que cara insensível, mano. Não, muito bom, gente. Muito bom. Muito gostoso. Show de bola. E falando que Jesus é bom, nós iremos finalizar o episódio de hoje. Chegamos na reta final, não tem mais como prosseguir. Já falamos, já estouramos o tempo aí. Você que está no nossos streaming de áudio, tá indo pro trabalho, vindo do trabalho, tá dentro do carro, tá com o fonezinho de ouvido aí, nos ouvindo. Muito obrigado pela sua carona, tá? Volte sempre aqui ao Spotify, você que está nos ouvindo nos streaming de áudio, seja no Spotify ou qualquer streaming de áudio, né? Exato. Volte sempre aqui. Você que está no YouTube, muito obrigado. Antes de sair, não se esqueça de dar um like. Se você não é inscrito, se inscreva e, claro, ative o sininho das notificações. A galera que está na live com a gente, muitíssimo obrigado por ter ficado até agora com a gente aqui, acompanhando. Ó, Hélio da Valadão entrou. Um beijo, Hélio da Valadão. Fabrício tá aí. Fala, Fabrício. Vocês gostaram desse conteúdo do refri? Provando o refrizinho? Gostou? Se gostou, manda um joinha aí pra mim, Fabrício. Se ficou legal, se a gente pode fazer outros testes de sabor desse aí. E sugestões de refrigerantes também. Qual refrigerante não que você... Não só refri. Bebidas em geral, né? Acho que pode ser bebida, comida. Não, bebidas em geral, não, calma. Deixa eu reformular. Pois é. Deixa eu reformular aqui. Prova aquela bebida do número lá. Crentes provam bebida no número. Quando eu falei bebida em geral, eu falei não só refrigerante, mas... Olha lá, ele mandou um joinha. Então, ó, vamos fazer. Show de bola. Mas não pode ser bebidas... Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar semana que vem ou quando der. Aquele que tem a lagosta, pode? Não. Faço nem ideia do que você tá falando. É do Nordeste também. É? Pitu. Não. Que horror. Ai, Jesus. Não, vamos provar os daqui. Misericórdia. Os daqui. Ah, sim. Convenção e Mineirinho. Mineirinho que não é de Minas, é do Rio. Bora. A gente consegue. Não, só se a galera quiser. Vocês querem? Se sim. Não, acho que vai ser maneiro. Show. Vamos provar então Convenção, que é um refrigerante, ia falar Guaraná, mas tem vários sabores. Tem. Refrigerante do Rio de Janeiro e Mineirinho, que também... Aí, acho que Mineirinho só tem Guaraná, né? Mineirinho não tem outros sabores. Só Guaraná. Vamos provar aqui ao vivo e vamos falar pra vocês aí o que... Porque, na verdade, Convenção faz muito tempo que eu bebi, então não lembro. Então a gente tem que meio que... Isso aqui, de fato... É novo. É novo. A gente provou pela primeira vez. Posso te falar uma parada? Mineirinho, eu não faço ideia de como seja o sabor. Eu acho que eu nunca bebi Mineirinho também, não. Mas é novidade também, porque eu... Nunca bebi Mineirinho. Convenção, eu vou falar que eu já bebi, mas muitos anos, quando era naquela garrafa de cerveja. Tu lembra? Sim. Garrafa que era reaproveitada. Retornável. Traços de... Tu levava lá a coisa... Não, e o pior... Cara, eu tenho que falar isso aqui. Para tudo. Refrigerante Convenção, hoje, pra atualidade, a galera nova aí que tá nos vendo, existe a Coca-Cola retornável, correto? Sim. Não é de vidro, é de plástico, mas é retornável. Plástico bem duro. É retornável. Pra você comprar esse refrigerante, o que você faz? O óbvio. Você leva a sua garrafa vazia e compra, né? Faz aquela troca. Antigamente era assim também, só que garrafa de vidro e era uma garrafa marrom que servia tanto para refrigerante quanto para cerveja. Vinha e aí, não o rótulo aqui a galera da antiga pra ver. O rótulo saía, porque era um papel vagabundinho, né? E saía o rótulo. E aí você ia, teu pai falava assim, pô, vai comprar Convenção. Aí tu ia com aquela garrafa de cerveja pra venda, né? Nem barraca, era venda. Era venda. E aí as pessoas achavam que tu ia comprar cerveja. Sabe qual? Frutaína.
Frutaína. Frutaína é um sabor que não tem em lugar nenhum, cara. Deve ser só daqui. Era também de garrafa De também. garrafa, então. E aí, pô, tu ficava naquela, né? Caramba, tu vai com aquela garrafa, ninguém vai achar que tu vai comprar cerveja, cara. A gente passava sufoco quando aí era... caiu o rótulo e ficava realmente... Ficava só a garrafa, pô. Inclusive vinha a marcazinha da cerveja, né? Sim, em alto relevo. Meu Deus do céu. Então a gente passava sufoco, cara. A gente passava sufoco. O Xi gosta de apontar, o Xi gosta de criticar, falava logo que a gente tava bebendo cerveja. Meu pai fala que quando ele entrou pra igreja, aceitou a Cristo, ele não bebia refrigerante, não. Ah, porque não podia, a igreja não deixava? Não sei se ele não podia, se ele não se sentia bem de beber, não sei o que é que ele não bebia refrigerante. Também. Pronto. Não tá nada combinado aqui, mas o Thiago levantou uma bola aqui e esse vai ser um tema para um próximo episódio. Beber refrigerante não seria pecado? Cara, eu quero muito falar disso. Tem vários argumentos que falam que beber refrigerante é complicado. Para, que a gente não vai mais se aprofundar. Não vamos mais falar sobre isso. Isso é tema para um próximo episódio. Então já vai preparando aí o que você vai falar quando nós formos falar sobre isso, porque isso tem pano para manga, tá, Thiago? Tem pano pra manga. Tem pano para manga. Ok? Então, mais uma vez, obrigado à galera do Instagram que ficou com a gente até agora. Galera do YouTube, show de bola, muito obrigado. Pessoal dos streaming de áudio, fiquem com Deus. E, Thiagão, irmão, até mais ver, brother. Até mais ver não, mano. Bora tomar um guaranazinho. Não tem mais. Acabou. Ah, não. Acabou. Bom, já que não tem Jesus Guaraná, vou ficar com Jesus no meu coração. O melhor de todos. Mandou. Valeu, galera. Um abraço. Ó, Fabrício falou que se beber refrigerante for pecado, ele já tá no inferno. Fabrício, você não tá no inferno porque mesmo que seja pecado, Jesus te perdoa, meu amigo. Ó, tá perdoado. Confessou o que confessares. Será perdoado. Abraço, amigão. Tamo junto. A bateria segurou aí, mano. Aqui segurou. Caraca, 1h01, velho. Pouco.